Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Raquel Barbosa. Eu fui arrebatada no ano de 2012 por 4 vezes, amém? E eu vou contar meu testemunho. No ano de 2012, dia 17 de junho do ano de 2012, eu estava fazendo uma campanha de madrugada. Ali eu estava orando, né? Naquela campanha de madrugada. E quando eu estava de joelho, na minha cama mesmo, eu ouvi uma voz que falava assim: Minha filha, vou eu, Deus, hoje te arrebatar. E aí eu fiquei tão assim apavorada que eu saí correndo, né? E eu fui pedir perdão pra minha mãe. Falei: mãe, eu lavo a louça da cozinha. Porque ela pediu pra me lavar a louça. E eu falei: Não, mãe, eu tenho que orar. Porque eu tava fazendo uma campanha desde as 10 da noite até as 4, 5 horas da manhã eu tava orando. E aí nós chegamos no culto já às 10 da noite. Minha mãe falou: Lava a louça. Eu falei: Mãe, amanhã eu lavo. Me perdoa, mãe, que eu não lavei, que eu tinha que orar, mas amanhã eu lavo. E aí, a minha irmã Ruth, né, que eu tinha dado umas meias pra ela, eu peguei de volta. Aí eu falei: Ruth, perdoa, toma as meias de volta. E aí eu fui falar com meu irmão Davi, né? Aí eu falei pra ele: Ai, Davi, você tá triste comigo com alguma coisa? Ele falou: Não. Aí eu falei: Mas você me perdoa mesmo assim? Ele falou: Eu te perdoo, tudo bem. Ele nem tava entendendo nada, sabe? E aí eu tava na sala da minha casa, né? Eu falei: Meu Deus, eu tenho uma Bíblia que eu peguei emprestado e eu tinha que devolver aquela Bíblia. Ela tava procurando a Bíblia. Eu falei: Meu Deus, tem que devolver. Aí o senhor falou assim comigo: Se você demorar, eu vou te levar. E o teu corpo vai ficar aqui na sala, no chão. Eu falei: Não, eu vou pra minha cama. Aí eu tava com tanto medo, assim, eu olhava pra minha mão, tremia, eu tava pálida, assim, de tanto medo. Eu falei: Senhor, para acabar com o meu medo, o Senhor perdoa meus pecados? E o Senhor falou: Filha, tá perdoado. E aí eu peguei e deitei na cama. Eu deitei na cama e eu me cobri com a coberta. E aí quando eu me cobri com a coberta, desde o meu pé, eu fechei os olhos assim, desde o meu pé foi subindo. Foi subindo, parecia que fosse um gelo, tipo um gelo. O meu pé é como se ele formigasse bem forte, como se doesse, tanto que formigava, sabe? Como se fosse um formigamento bem forte. Foi formigando e eu fui parando de sentir meus pés. Aí foi subindo aquele formigamento para minhas pernas, meu joelho. Do joelho para baixo eu não sentia, aí foi subindo. Aquele medo assim, sabe, da morte é um negócio assim apavorante, é um medo assim, porque a gente fica com medo de morrer, né? E aí foi subindo, foi subindo. Quando chegou na minha cintura, eu não sentia minhas pernas, como se eu não tivesse perna. Eu falei: ai meu Deus, me cobre com teu sangue, ai meu Deus, ai meu Deus. E foi subindo. Quando chegou em mim, assim, no meu pescoço, eu não sentia mais meu braço, eu não conseguia mexer meus braços. Eu não sentia, como se eu não tivesse mais braço. E aí foi que minha cabeça virou na cama. É como se meu corpo tivesse morrido naquela hora. E aí eu senti como uma mão pegou na minha e me colocou de pé. E quando eu fiquei de pé do lado da cama, né, eu olhei pra mim, eu tava de pé. Quando eu olhei pra cama, o meu corpo tava na cama, deitado. Então, eu de pé, eu via meu corpo na cama, eu falei: ai meu Deus, eu tô ali, eu tô aqui, ai meu Deus, eu morri, ai meu Deus. E aí, naquele desespero, assim, eu achava que seria o último dia da minha vida. Eu vi meu corpo, assim, esticado na cama, eu falei: Meu Deus, e agora? Vai ser o último dia da minha vida, ai Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, antes de eu morrer eu te pedi perdão de tudo. Aí, aquele varão de branco que tava no meu lado, ele tinha, tipo, mais de 2 metros de altura. Ele chegava quase no teto do meu quarto. E aí, a face dele eu não via. Eu só via do ombro para baixo, mas a face dele brilhava, que clareava todo o meu quarto. E aí ele falou: Não temas, venha comigo. Quando eu dei um passo com ele, meu passo era maior que 1 metro. O meu passo era maior que 1 metro. E eu olhei pro chão e eu não pisava no chão. Eu andava em cima do chão. Eu não pisava. Eu parecia que sabe, quando se eu andasse no ar. E aí eu fui andando. Quando eu dei meu terceiro passo, dentro do meu quarto, eu sumi do meu quarto. E eu já tava descendo num caminho muito escuro. Aquele caminho era um caminho muito escuro. Quando eu olhei pro chão do caminho, eu vi aqueles espinhos enormes, pontudos. Os espinhos devia de ter uns
mais ou menos uns 30 centímetros. E meu pé estava em cima do espinho, acima do espinho, uns 15 centímetros para cima. Então eu andava no ar, acima dos espinhos, porque no chão tinha um monte de pedras enormes e um monte de espinho, junto com cada pedra, um espinho. Mas era como se os espinhos rodeassem as pedras, de tanto espinho. Tinha mais assim, era mais pedra do que espinho. Sabe? Era muito espinho, muito espinho. E o meu medo era meu pé afundar. E o espinho entrar dentro do meu pé. E olha, eu falei, meu Deus, misericórdia, pra onde que eu tô indo? Aquela escuridão, sabe, era uma escuridão tão grande, que a única coisa que clareava era a face daquele que estava comigo me levando. Eu sei que a veste dele brilhava igual luz, sabe, brilhava tipo como fosse uma luz brilhando, mas o rosto dele brilhava mais forte que o sol, que eu não podia ver o rosto dele, mas as vestes dele em si, ela brilhava também. E aí eu falei, meu Deus, eu quero voltar. Quando eu olhei pra trás de mim, eu só vi escuridão, eu já não via meu quarto, eu não via minha cama, eu não via mais nada. E eu falei, meu Deus, misericórdia, e agora, Senhor? Ai, meu Deus, agora eu vou morrer, agora é o último dia da minha vida, meu Deus, ai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí eu comecei a falar, Senhor, eu andava na tua presença, eu não usava saia rachada, eu não assistia televisão, eu não cortava meu cabelo, Senhor, eu não alisava meu cabelo, eu comecei a falar da minha vida, Senhor, eu não tirava a sobrancelha, não praticava a depilação, eu comecei a falar de mim pro Senhor. E eu descendo aquele caminho. E eu olhava pro chão com medo do chão. Mas de repente ele parou. Quando ele parou do meu lado, eu olhei pra frente. Eu vi uma porta enorme, enorme. E os muros enormes, mas era uma porta satânica. Aquela porta devia de ter tipo uns 6 metros de comprimento, sabe? Era muito grande. O comprimento e a altura ela era muito alta mesmo. Quando olhava para os muros dela, é como se os muros dela escorresse sangue, mas aquele sangue vinho, sabe? Vinho, aquele sangue vermelho vivo, sabe? Bem forte. E quando olhei para as portas, tinha bicho. Como se fosse. Aqueles bichos era como se fosse larva. Só que não era pequenininha as larvas. Era grossa, igual um dedo, do tamanho de um dedo, sabe? Grossa, do tamanho de um dedo. E preta. Mas não era minhoca, era larva. Mas escorria, sabe? Tinha um monte nas portas, tudinho. E ali aquele varão de branco falou assim pra mim: eis que aqui tu verá coisa a qual você nunca imaginou ver na sua vida. Mas ouça tudo, veja tudo, porque você há de fazer notório aos meus servos. Quando ele falou isso, aquela porta ela foi se abrindo, mas o barulho que aquela porta fazia era tão horripilante que eu tava segurando a mão dele. Eu coloquei a mão dele no meu ouvido e coloquei a outra mão no ouvido, porque era muito horrível aquele barulho. E aí, quando a porta terminou de se abrir, a porta se abriu sozinha. Ele pegou e colocou o pé pra dentro pra entrar. E eu olhei pra trás e eu falei, eu que não fica aqui sozinho, eu vou entrar junto com ele, né? Que eu não queria largar da mão dele. Se ele entrasse, eu não ia ficar do lado de fora sozinha, não. Aí eu peguei na mão dele com as duas mãos. Eu falei, eu vou entrar, meu Deus, mas eu não vou ver nada, eu não vou ver nada. Ai, meu Deus, misericórdia, Jesus. Aí tudo bem. Quando eu coloquei meu pé direito, eu não andava no chão, eu andava pra cima do chão. Quando eu coloquei meu pé direito pra dentro do inferno, eu não encostei no chão. Foi subindo um calor tão grande que é como se... Eu sentia como se minhas pernas ficassem magras, como se secasse toda a água do meu corpo. A minha garganta, ela secava, ela secou a ponto de eu não sentir uma gota de água descendo na minha garganta. É como se eu tentasse molhar a minha língua, é como se eu tentasse molhar a minha boca e não conseguia, de tão calor que era lá, de tão quente que era lá. Eu sentia como se eu tivesse emagrecido, como se tivesse secado toda a água do meu corpo. Meus olhos ardiam, só de eu piscar eles ardia. Aí o varão de branco falou assim, não temas, eu sou contigo, venha comigo. E eu fui. Quando eu dei meu segundo passo, eu não via grito nenhum, nada de grito, sabe? Nenhum grito. Quando eu dei meu terceiro passo, é como se meus ouvidos houvessem sido destampados. E aí eu via milhares de gritos, milhares de pessoas gritando, mas era milhares. É como se as pessoas elas gritassem em desespero. Mas não era aquele grito normal. Ah, não, mas era grito rouco. Sabe quando a pessoa grita até rouca? Desse jeito, sabe? Aquele grito assim horripilante, aquele grito rouco. E eu fechei meus olhos e falei, meu Deus, eu não quero ver nada, não quero ver nada, não quero ver nada. O Senhor falou assim, abra os teus olhos, contempla tudo. Eu não queria ver, meus olhos abriu sozinho. Quando eu olhei pro lado, pra direita, pra minha esquerda, eu via milhares de buracos, como se fosse buracos de covas. Em cada buraco tinha uma pessoa.
O fogo era vermelho igual a sangue, vermelho igual, sabe, mais vermelho do que sangue, sabe? Bem vivo aquele vermelho, o fogo era daquele jeito. E o fogo, ele subia uns 3 metros de altura. Quando caía na pessoa assim, você via, a pessoa, ela parecia que tinha caído no corpo dela só da cáustica, a pessoa com o rosto todo deformado, sabe? O corpo todo deformado, era aquelas pessoas, o corpo todo deformado de todas aquelas pessoas. E aquele fogo grudava ela, elas tentavam assim, com as mãos, sair para fora do mar de fogo, mas o mar de fogo grudava elas e puxava elas para dentro. Elas não conseguiam escapar daquele fogo. E o fogo subia e você via as peles dela assim, ó, caindo tudinho, mas as pessoas não morriam. E eu fui andando. E aí, o varão de branco, ele permitiu que uma gotinha bem minúscula sabe, que eu nem via com meus olhos nus, caísse no meu pé, para que eu contasse para a igreja como que é o fogo do inferno. Uma gotinha tão pequenininha que caiu no meu pé, pareceu que eu estava já dentro do fogo. Eu andava no ar, eu caí no ar mesmo, no chão. E eu rolei pro lado, pro outro, parecia que eu estava em chama, sendo que era só uma gotinha no meu pé. Parecia que eu estava em chama, eu rolei. E ali quando eu rolei, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, antes de eu sair da minha cama, eu te pedi perdão. O Senhor falou assim, filha, não temas, eu sou contigo. Fala pro meu povo como que é o fogo aqui do inferno. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu vi um mar de fogo. Mas era um oceano de fogo puro. De fogo puro. E o fogo, ele chegava a estourar, sabe? Estourar. Eu não queria ver, o Senhor falou assim, veja, quando eu abri meus olhos assim, eu senti eu queimando todinha, só de olhar. E eu tava muito longe daquele mar de fogo, mas era um oceano que você não via o fim dele, tava vazio. Mas o fogo, ele chegava a dar aqueles estouros, um monte de estouro no meio do fogo, muito estouro, sabe? E aquele fogo vermelho igual a sangue, era vermelho vinho, sabe? Muito forte aquele fogo. Só que aquele fogo, ele não tem claridade. É uma escuridão, no inferno é uma escuridão total, não tem uma claridade, não tem uma luz. É só a luz do fogo, só que o fogo não tem luz. Então é aquela escuridão total. A única coisa que clareava o inferno era a face daquele que estava comigo. E ali ele falou assim, eis que aqui serão jogados o demônio, seus anjos, falso profeta e a besta. Por isso que está lá escrito em Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no grande lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aquele vai ser o lago de fogo que vai ser jogado. Demônio, seus anjos, falso profeta e a besta. Aí tudo bem, eu virei assim à esquerda e fui andando. Daqui a pouco, eu vi um lago de escorpiões enorme, mas eram escorpiões de 30, 50 centímetros, mas era grande os escorpião. Muito grande. E os escorpião, o fogo subia. Os escorpião subia junto com o fogo. O fogo subia, os escorpião ia junto. E eu olhei para aquele mar de fogo, aquele monte de escorpião, daqui a pouco. As pessoas que estavam lá dentro daquele mar de fogo, os escorpião grudavam no corpo dela todinha. Você não via nem a pessoa, só via escorpião grudado no corpo da pessoa. E eu falei assim, quem são esses? Aí ele falava assim, esses são os assassinos. Ai desse, diz o Senhor. Aqueles eram os assassinos eram atormentados por, além de estar dentro do mar de fogo, os escorpiões grudavam no corpo deles todinho. E eu falei, Senhor, as pessoas nunca morrem, as pessoas nunca vão morrer aqui. E ele falou assim, aqui não. Aqui o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Eu fui andando. Eu cheguei num cano que ele tinha uns 3 metros de altura, porque eu tinha uns 2 e ele era maior que eu. O cano ele tinha uns 3 metros de altura e ele era muito fundo. E lá no fundo ele tinha uma curva e ele descia. E lá de dentro do cano era gritos horripilantes, era muito grito. E aí aquele varão que estava comigo, ele só ergueu a mão assim. Quando ele ergueu a mão, o homem que estava lá de dentro do cano deu um grito. E falou assim, eu tô aqui, porque eu roubava, ah! E ele gritava, mas aquele grito de desespero. Daqui a pouco, ele se calou e só continuou gritando. Então, quando aquele varão de branco apontou a mão lá para dentro do cano, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar só pro homem falar por que ele estava ali. E quando o varão de branco falava alguma coisa, igual ele falou do mar do assassino, e aqui serão lançados os assassinos. Quando ele falava, as pessoas que estavam gritando paravam de falar, parava de gritar para ele falar. Era assim, é como se as pessoas tivessem que se calado só para ele falar. Forte. Aí,
lá em 1 Coríntios, né, 6:10 fala assim, não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos e nem bêbados herdarão o reino dos céus. Então nem os ladrões eles vão pro reino do céu. E aí eu fui andando. Tinha assim 2 degraus assim, 3 degraus e eu subi. E eu vi um corredor. Eu não vi, pra mim era só um corredor. E eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, que eu tô indo embora do inferno, Senhor, obrigado. Aí o Senhor falava assim, olha, daqui a pouco eu achava que era corredor. Quando eu olhei pros lados, era gaiolas pequenas, um monte de gaiola, um monte. Um monte de gaiolinhas, um monte de gaiola. E aí quando eu olhava pra dentro daquelas gaiolas, eu chegava a ver um menininho mais novo que tinha, era um menino de 6 anos. Tinha menino de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo dentro das gaiolas, tudo dentro das gaiolas. E eu falei assim, meu Deus, mas esse menino, né? Ele tava ali porque ele desobedecia os seus pais. Ele desobedecia. É um exemplo de você ver dentro de uma casa, a mãe e ali o menino. Mãe, vou jogar bola. O menino falou, a mãe, não, você não vai. Ah, eu não vou? Você é isso, 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 isso. Xingando a mãe de palavrão. Foi pra rua, morreu, o carro pegou. Foi pro inferno, né? Provérbios 20:11. Até a criança dará conta diante de Deus do que fez, se a sua obra for pura e reta, né? Segundo a Bíblia, a criança ela era desmamada, se eu não me engano, está escrito com 6 anos, né? Que ela era desmamada, que ela passava da fase de bebê para ser criança, né? Então a criança a partir de 6 anos ela vai dar conta, a partir de 7 anos, 6 anos ela vai dar conta diante de Deus do que ela fez, né? A idade ele não falava, mas a criança ela tinha em torno de uns 6 anos, né? Quando eu desci 2 degraus assim, eu olhei um mar de fogo à minha direita. E era um mar de fogo que o Senhor mostrava em visão, sapatos de salto, sabe? Quando eu olhei aquele mar de fogo enorme, enorme, era muita gente. O fogo subia 3 metros de altura e caía nas pessoas. Você via assim as peles das pessoas deformadas. Tinha pessoas que você via bichos saindo de dentro do ouvido, entrava no nariz, entrava na boca, e a pessoa gritava, gritava, gritava. E o fogo ele queimava tanto que as pessoas elas só dentro do fogo elas ficavam pulando, pulando, em desespero. O fogo ele chegava assim a cobrir os ombros das pessoas e como ele subia eles atingiam o rosto das pessoas também. E as pessoas elas ficavam pulando, uma se jogando por cima da outra para se amenizar no fogo. E aí o varão de branco apontou para uma jovem, né? E aquela jovem gritou e falou assim, eu estou aqui porque eu usava salto alto, mas eu estava certinha na igreja. Só por conta do salto alto eu tô aqui. E aí eu fui andando. Quando eu olhei para minha esquerda, eu via também, o Senhor me mostrava em visão. Eu estava no inferno, mas eu vi uma visão lá, que eu via pulseiras, todos os tipos de corrente, tudo. E aí, eu vi uma jovem, né? O varão de branco apontou para aquela jovem e ela gritou, eu tô aqui! Porque eu usava pulseira, mas eu tava certinha na igreja, eu não fazia mais nada, nada! Ah! E ela gritava, e eu fui andando, né? Vou deixar a palavra para meditação lá em Ezequiel 23:40, né? Só para meditação. E eu fui andando. Quando eu olhei pro outro lado, pro lado direito, eu vi um outro mar de fogo enorme. Aí o Senhor me mostrava em visão, camiseta regata, camiseta tomara que caia, camiseta de alcinha, e aquela monte de mulheres. Eu vi uma mulher que gritou, e ela falava assim, eu tô aqui porque eu usava esse tipo de camiseta, por isso que eu tô aqui. E ela gritava, gritava, gritava. É como se não tivesse fim, né? Ela gritava, gritava. E quando ela falava, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar. Quando ela terminou de falar, as pessoas tornavam a gritar. As pessoas paravam de gritar só para mim ouvir a voz dela. E o Senhor dava aquela passagem, né? Vou dar para a meditação da igreja. 1 Timóteo 2:9 e Apocalipse 16:15. Amém? Eu também fui andando e eu via também um outro mar de fogo enorme, muito grande, muito grande. E lá eu via dirigentes, muitos dirigentes, obreiros da igreja, e eu via um diácono. Era pessoas que... e o resto era tudo membro.
O senhor falava que, né, que tinha essas pessoas. E aí, um homem gritou e falava assim, eu estou aqui porque eu olhava para a mulher e a cobiçava, mas eu não cheguei a cair com ela, não. Eu só olhei, cobicei e não pedi perdão, né? Tá aí lá em Mateus 5:28, né? Que é pecado também. E ali eu fui andando, né? Quando eu fui andando, eu cheguei em um outro mar de fogo, enorme, enorme, que tinha umas pessoas que também saía bicho delas, e elas ficavam gritando, gritando, gritando. E uma mulher com um grito assim, tão apavorante, ela gritava assim, ela falava assim, eu estou aqui, porque eu passava a revelação da carne. Eu falava que Deus estava dizendo, sendo que Deus não estava dizendo nada. Eu mentia! Eu mentia! Ah! E ela gritava. Ela passava a revelação da carne. Ela falava que Deus estava falando, mas Deus não estava falando nada. Ela mentia. Lá em Mateus 7,15, né? Diz que acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? A Bíblia Sagrada fala, né? E aí eu fui andando, eu vi um outro mar de fogo de uma jovem que ela gritava, ela falava assim, eu pulava na carne, eu pulava na carne, mas eu era batizada com o Espírito Santo. Ela estava dentro da igreja, ela via, Deus estava usando ela em língua estranha, quando ela abriu os olhos, ela viu todo mundo pulando, ela começou a pular também. Lá em Efésios 4:30 fala, não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para a vinda do Senhor. Bem, então nós não podemos entristecer ele. E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo que tinha milhares de mulheres com o rosto deformado mesmo. E aí o varão de branco apontou para uma jovem. E ela gritava desse jeito mesmo. Eu estou aqui porque eu passava maquiagem mesmo. Eu passava. Desse jeito ela gritava, e ela começou a gritar depois, né? Lá em 2 Reis 9:30 fala, né, de Jezabel também, né? E a pessoa, ela tá mudando o natural de Deus, né? E aí eu fui andando. Eu vi um mar de fogo assim, que eu via 3 pessoas, eu via 2 mulheres e um homem, e as outras pessoas eu não via, porque o fogo cobria. Essas só eram as 3 pessoas que eu vi, o resto eu não via. E aí, falava assim, ó, que estava ali porque roubava o dinheiro da livraria. Por isso que estava ali. Roubava o dinheiro da igreja, né? E lá em Malaquias 3:8, roubarás, homem, Deus, todavia vós me roubais. No dízimo e nas ofertas, amém? Então, tá lá em Malaquias 3:8, amém? E aí eu vi um outro mar de fogo que eu via só um homem. E aí ele gritava, ele era da igreja, né? Ele gritava assim, eu estou aqui, mas não era para mim estar aqui, não. Era para ele estar aqui, Ele estava no inferno. Ele estava no inferno porque ele odiava um irmão da igreja. E quando ele estava lá no inferno, ele falava que era por irmão estar lá, e não ele. Era por irmão estar lá. Ele dentro da igreja, ele sentado no banco, o irmão em outro banco, e ele lá, com aquele ódio muito grande do irmão, dentro da igreja. Quando ele morreu, ele foi pro inferno. Porque ele odiava. Bem, lá em 1 João 4:20-21 diz, aquele que diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, quem ame a Deus, ame também aos seus irmãos. Bem? Então ali eu fui andando também. Eu via também, quando eu fui andando assim, eu já achava que eu estava saindo do inferno. Eu falei, Senhor, obrigado. Senhor, eu vou contar para todo mundo. O Senhor falava assim, acalma, que na onde que eu vou te levar é pior, para você contemplar. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu via como se fosse um precipício, sabe? Um alto de uma montanha, tipo um precipício. E lá em cima daquele precipício era muita gente chegando toda hora. E aquela barra de ferro, tipo uma barra de ferro enorme, assim, muito grande, mais, tipo uns 10 metros, 5 metros, mais de 10 metros, acredito, que era muito grande, empurrava aquelas milhares de pessoas e as pessoas caíam num grande lago de fogo. Que ele era muito fundo e o fogo subia quando as pessoas caíam. E eu falei assim, o que são essas pessoas? Por que tem tanta pessoa caindo toda hora no inferno? E ele falava assim, este lago é preparado para aquele que se encontra em cima do muro. Aí ele falou assim, Raquel, não quero ninguém pela metade, é todos por inteiro. Ou serve a mim, ou não serve. Era dessa forma que eu via.
E aí, eu vou estar contando para vocês primeiro toda a parte que eu vi no inferno, amém? Porque esse foi meu primeiro arrebatamento que Deus mostrou o inferno. Eu tive 4 arrebatamentos, amém? Mas nesse primeiro arrebatamento, o Senhor também me levou lá no céu. Na fila do céu eu vi tudo, amém? Mas eu vou continuar contando o outro arrebatamento que eu vi o inferno também, para depois eu contar essa parte do céu, amém? Então, nesse outro arrebatamento, eu via gaiolas, que tinha pessoas que pintavam as unhas, e passava base nas unhas, sabe? Pintava as unhas, passava base e tirava as cutículas. Eu via dentro de gaiolas. Os dedos dela era comidos, era apodrecidos os dedos dela, né? Lá em 1 Timóteo 2,9, vou deixar para a meditação da igreja, né? Elas todas engaulhadas e gritavam em desespero. Eu cheguei também numa sala e eu via uma televisão. Eu no inferno, o Senhor me mostrava, eu estando lá no inferno, o Senhor me mostrava uma casa em visão. Eu estando lá no inferno, eu vi uma casa em visão, e na televisão tinha 3 demônios, só que aqueles 3 demônios, eles tinham cara de animal, e eles tinham uma língua enorme, e a pele desses demônios, ela era cor cinza, eles tinham aquela, e aí o corpo ficava para dentro da televisão, e as cabeças enormes, assim, umas cabeças enormes para fora, é tipo umas cabeças assim, sabe, do tamanho de uma cabeça assim de boi, só que era enorme mesmo. E o corpo para dentro da televisão e só a cabeça para fora. Era assim, aqueles demônios. E aí eu via uma casa de uma mulher. Tinha um sofá enorme assim e 5 mulheres sentavam assim no sofá. Era uma família crente, sabe? E ela estava com saia, composta, tudo, e ela sentava assim no sofá para assistir televisão. Aí quando elas sentavam para assistir televisão, daqui a pouco eu olhei para elas e elas já não eram mais 5 mulheres crentes. Elas eram 5 cobras e 5 demônios. Eu olhava elas viravam cobra e elas começavam a rastejar pelo chão, pelo sofá, subir assim. E aí eu falei, meu Deus, essas mulheres virou cobra, Jesus, essas mulheres agora são demônio, como assim? Aí o varão de branco falou assim, todo aquele que assiste televisão não tem parte comigo, não adianta, não vai subir. Essas são como as virgens loucas, orando, se santificando, porém não vigiando, não tem parte comigo, precisa me aceitar de novo. Ele falava dessa forma. Então tinha pessoas no inferno por conta que assistia televisão, né? Pessoas da igreja que assistia televisão e pessoas também do mundo, né, que assistia também. E lá eu fui andando, eu vi um mar de fogo, que eu vi um homem que amava mais o seu dinheiro do que a Deus. Ele estava ali porque ele amava a riqueza deste mundo mais do que a Deus, né? E ele estava ali. Eu vou deixar a palavra para meditação lá em Tiago 5:2 e lá em Lucas 18:25 também, né? E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo, porque a maioria dos mares de fogo que eu via no inferno parecia como se fosse reta, funda, reta, igual a piscina, sabe? Mas aqueles mar de fogo que eu comecei a ver, era mar de fogo tipo em forma oval. Só que nas lateral, embaixo, em volta, tudo tinha como se fosse facas pontiagudas, um monte de facas pontiagudas. E lá nesse mar de fogo eram jogadas as mulheres que usavam anticoncepcional. Elas tinham o peito arrancado e pendurado só com a pelinha de baixo, mas o peito não caía. Elas ficavam assim sangrando, sabe, gritando. Você viu o corpo dela assim todo cortado por conta daquelas lança. Esses mar de fogo que eu via foi os piores mar de fogo que eu nunca imaginei ver na minha vida. E aí ela estava toda assim cortada, assim, o seio cortado, mas elas continuavam ali vivas. E eu falei, que elas estão aqui? O senhor falou, porque elas usavam anticoncepcional. E eu fui andando. Eu vi o mar de fogo das mulheres que usavam calça também. Aí era um mar de fogo que era para as mulheres que usavam calça. E ali eu fui andando. Vou deixar também a palavra de meditação Malaquias 3:18, amém? E ali eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no mar de fogo que eu vi uma mulher, uma única mulher, não tinha mais, era só uma. E aquela mulher, o varão de branco falou que ela estava aqui porque ela tinha um bebê recém-nascido
E ela usava o pezinho do bebê para sentir os desejos dela carnal, por isso que ela estava ali. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu cheguei no Mar de Fogo dos Estrupadores. Eles também estavam no Mar de Fogo que tinha um monte de lança, um monte de faca pontiaguda, aquele monte de coisa neles. Além de o Mar de Fogo, o fogo tá queimando, tinha aquelas lanças. Então eles tentavam escapar e se cortavam todinhos. Então eles tinham muito cortes no corpo todo, o corpo todo cortado. Mas mesmo assim eles não morriam. Eles não morriam. Lá em Romanos 6,12, amém? Eu vou deixar para meditação de vocês também. Quando eu vi o mar dos homossexuais, né? Era muito grande o mar deles, e também era um mar oval, não era um mar reto, era um mar oval, cheio de lanças no fundo. Só que quando eu olhava para eles, eles tinham o crânio partido no meio, a cabeça aberta, como se tivesse, sabe, como se decepado e pendurado uma parte do crânio para trás, e os miolos, a massa cefálica saía para fora, e junto da massa cefálica saía bichos e entrava bichos de dentro do crânio deles. E aí eu fui andando. E aí eu via um monte de lagos vazios, muitos lagos vazios. E eu falei assim, nossa, tá tudo vazio, você tá me mostrando um lago vazio? E aí ele falou assim pra mim, não, quanto maior o pecado, mais fundo a pessoa está no lago. Então, quanto maior o pecado da pessoa, mais fundo a pessoa estava no lago. Tinha mar de fogo que eu não via ninguém, mas a pessoa estava lá dentro. E eu fui andando. Eu cheguei assim, eu desci dois corredores, assim, 2 degraus, cheguei numa sala enorme, que eu vi uma mesa, mas aquela mesa, ela era muito grande. E tinha todos os tipos de brinco, pulseiras, piercing, colar, alargador, correntes, anéis, tudo. E aí, no final da mesa, eu comecei a ver presilhas, aquela bico de pato, uma presilha de flor grande, uma presilha de laço, aquelas presilhas de laço com rendinha que eu usava também. As outras, a maioria, era presilha de madeira, tinha muita presilha de madeira também. Hoje eu tenho medo mesmo, né? E aí, aquele varão de branco falou assim pra mim, eis que foi apresentado crianças inocentes, para ter uma grande venda dessas presilhas. E quem usar será cobrado do sangue inocente daquela criança. E aí eu peguei e fui sair dali, né? Eu vou estar também contando outro arrebatamento, que esse já é o terceiro arrebatamento. E aí eu vou estar contando, né? Eu via um mar de fogo, e eu andava assim, e eu comecei a ver gaiolas. Dentro daquela gaiola estavam as mulheres que faziam chapinha, alisamento, progressiva, babyliss, gradativa, permanente. Tudo quanto é coisa no cabelo, né? Tudo quanto é coisa no cabelo. E aí, quando eu vi aquelas milhares de mulheres fazendo dentro daquela gaiola, elas estavam em desespero, os cabelos delas assim, tudo pra cima, assim. E eu olhava pra elas, daqui a pouco, o Senhor me permitiu ter uma visão lá, desses negócios de chapinha, Deus teve um particular comigo. E aí eu via como se fosse uma multidão de bichinhos, tipo parecendo como se fosse barata, barata do tamanho de um limão, pegando fogo. É tipo como se fosse barata pegando fogo, mas ela milhares vinha assim pelo chão da gaiola e subia nas mulheres. Então, quando eu olhava para as mulheres, eu não via elas, eu só via os bichos nelas. Elas eram forradas de bicho, nem dava para ver o olho, nem dava para ver a boca. Os bichos tudo pegando fogo. Aquelas baratas pegavam fogo e queimava elas tudinho, mas elas não morriam. E eu fui andando. Porque Deus, ele fez o nosso cabelo natural e Deus, ele quer que nós ficamos natural para ele. Eu cheguei também numa gaiola que eu via pessoas que faziam musculação, tudo dentro engaiolado. Eu via também gaiolas de pessoas que usava camiseta regata, que andava sem camisa. Eu via gaiolas com homens que usavam shorts. Eu via gaiolas. E eu via gaiolas que tinham homens que tinham os órgãos sexuais na testa. Eles tinham os órgãos sexuais na testa, porque eles pecavam no olhar, ele ia lá e cometia masturbação, por conta das mulheres. Tudo engaiolado. E eles ficavam dentro da gaiola gritando, eles eram atormentados por demônios. O tempo todo. E eles gritando. Além de a pessoa ela ter
o tormento de estar sendo queimada. Eu via como se eles também eram atormentados por demônios. No quarto arrebatamento que Deus mostrou, eu vi os viciados. Os viciados, eles estavam dentro do mar de fogo que tinha lanças dentro deles. E eles, é como se eles, sabe, é como se forçassem para vomitar, eles abriam a boca. Mas de dentro da boca deles, os bichos do inferno, eles são enormes. As larvas, elas são mais grossas que um dedo. E as minhocas, elas são grossas igual cobra. Ele tipo forçava como se fosse vomitar. Ele abria a boca, saía a minhoca. Só que a minhoca, ela chegava a ter grossura de um copo. Quando ela passava, assim, pela garganta, você via ela passando pela garganta, mas saindo pela boca. Você via ela passando pela garganta. E aí saía aquele bicho, aquela minhoca. E aí a pessoa continuava gritando. Daqui a pouco abria a boca e saía aquele bicho de novo. Aquela cobra. Aquela minhoca grande, né? E aí ele gritava, daqui a pouco saiu o bicho de novo. Era assim o tempo todo. Aquele bicho entrava e saía dele. Essas eram as pessoas que eram viciadas, né? Por isso que também eu já deixei o versículo acerca disso, amém? E eu fui andando. Eu via o mar de fogo das pessoas que praticavam depilação e tiravam as sobrancelhas. As mulheres, eu via, em cada pelinho que ela tirava da perna, do corpo, saía um bicho. Aquela larvinha preta que eu te falei, que é da grossura de um dedo. Como se fosse mais o grossinho do que um dedo, sabe? Saía das pernas dela, em cada pelinho que ela tirava, saía o tempo todo. Elas gritavam, e elas pegavam a mão, seguravam os bichos e puxavam os bichos das pernas. Quando elas puxavam os bichos, no mesmo lugar que ela tinha tirado o bicho, nascia de novo o bicho, saía de novo os bichos. E elas pegavam e puxavam aqueles bichos o tempo todo, aqueles bichos saindo de dentro dela. Se elas mexiam na sobrancelha, saía da sobrancelha. Se ela mexia no buço, saía do buço. Se ela praticava depilação, saía da onde que ela praticava. E eu fui andando. Quando eu vi o corpo das, sabe, as pessoas que estavam ali no inferno, que fazia cirurgia plástica, eram milhares assim de pessoas. Mas o inferno todo, ele fede muito, muito, muito. Nossa, o inferno fede demais, muito. O inferno é muito fedido. Mas aquele mar de fogo das pessoas que fazia cirurgia plástica, era um mar de fogo tão horrível, tão fedido. O corpo das pessoas, as pessoas todas que faziam cirurgia plástica fedia, parecia que elas tinham câncer nelas. O câncer todo estourado, e saiu um monte de bicho delas, na onde que ela tinha feito cirurgia plástica, quando ela estava viva. Esse foi o quarto arrebatamento, bem? E agora eu vou contar da parte do céu. Quando o Senhor me mostrou aquele último mar de fogo, que tinha milhares de pessoas caindo o tempo todo no inferno, tem milhares, muita gente caindo no inferno o tempo todo. Muita gente, né? Muita gente mesmo. Se você for olhar estudos e ver quantas pessoas morrem por hora, por minuto, é milhares, é muita gente. Eu cheguei assim, eu cheguei numa fila assim, depois eu fui subindo, e eu apareci numa fila. Quando eu olhava assim, para as paredes daquele lugar, pro chão, o chão ele era um branco que tinha luz, que brilhava, o branco do chão brilhava, o canto assim daquele corredor assim parecia nuvem, muito lindo. E aí eu olhei lá pra frente, eu vi um anjo do lado da mesa, que ele tinha em torno de uns 3 metros de altura, sabe? Os anjos eles tinham uns 2 metros, 3 metros de altura, esse era o tamanho que eles tinham, né? 2 metros e pouco, 3 metros, porque eu tinha uns 2 metros e ele era maior que eu. Eu era menor que o anjo, né? Meu tamanho era menor que o anjo, mas eu era maior do que quando eu estava viva, porque eu nunca dou um passo porque eu nunca dou um passo com mais de 1 metro de largura, assim, eu dou um passo pequeno. E eu dava meus passos, era 1 metro, assim, andando. E aí, quando eu vi, assim, do lado do varão de branco tinha uma mesa enorme.
Aquela mesa, ela tinha um pouquinho mais do que 2 metros de largura, era grande. E sobre a mesa estava um livro da vida, aberto. As bordas do livro da vida, eles eram de ouro puro, ouro puro. E as folhas dele era branca, mas brilhava, que tinha luz que subia pro alto. Atrás da mesa tinha um anjo que só a cadeira dele era 2 metros de altura. A cadeira dele a cadeira dele era quase do tamanho do anjo que estava de pé. Então só a cadeira era mais do que 2 metros de altura, que era o tamanho do anjo. E eu tinha uns 2 metros. O anjo era maior que ele, tinha uns 3 metros de altura, aquele que estava de pé. E a cadeira era quase do tamanho do anjo, então a cadeira tinha mais de 2 metros. E aquela mesa era bem grandona. Aquele anjo que estava sentado atrás da mesa, ele ficava de cabeça baixa. Ele tinha uma mão do lado da mesa e a outra mão do outro lado, e a cabeça baixa. E aí eu tava no final da fila. Lá na frente chegou uma senhora. Aquela senhora, ela era bem de idade, ela tinha uns 87 anos, era bem de idade. E ela na frente da fila, ela com as mãozinhas pra cima, ela era pequenininha. Com a mãozinha pra cima. E ela toda feliz. Ai meu Deus, que lindo, que lindo. O varão de branco falou assim, você? O que você fez com o teu cabelo? Ela falou assim, Senhor, eu pintei o meu cabelo, eu pintei. Ela colocava a mão na cabeça, ai meu Deus, eu pintei meu cabelo. Ele falou, quando você pintou pela primeira vez, você pediu perdão? Ela falou assim, eu lembro, eu pedi perdão, na primeira vez que eu pintei, eu pedi perdão. E ele falou, e quando você tornou a pintar, você tornou a pedir perdão? E ela, não, eu pintei de novo, eu não pedi mais perdão, eu pintei de novo e não pedi mais perdão. Então, todas as pessoas que morrem, assim, no Senhor, que já foram servos de Deus algum dia, eles vão para aquela fila. E tudo que as pessoas falam é a verdade, a pessoa, ela não mente. Quando, diante dos varão de branco lá da fila, as pessoas, na boca dela só sai a verdade. As pessoas não abrem a boca para falar mentira. É como se diante do Senhor até o inimigo tem que falar a verdade, né? E aquela mulher, ela pintava o cabelo, ela não pediu mais perdão. Ela caiu no chão, assim, ela se batia, gritava, em desespero. E aí se abria no pé dela um buraco muito grande e o demônio puxava ela. E ela sumiu, aquele buraco se fechava. Mas quando ela caía no chão, o rosto dela ficava roxo. De tanto que ela gritava, ela... Desse jeito, ela ficava roxa. E se abria o buraco, ela sumia. Depois dela tinha uma jovem. Aí o varão de branco falou assim, calma aí. Ele foi até atrás da mesa, pegou um cordão de medir. Eu sei que é de medir, porque ele mediu o cabelo dela, porque eu não sabia. Era um cordão, tipo um pano, todo de ouro puro. Eu não via medidas, mas provavelmente devia de ter. Ele colocou em cima do cabelo dela até as pontas. Ele falou, está faltando, o que você fez com o teu cabelo? E ela falou, Senhor, eu cortei. Quando você cortou pela primeira vez, você pediu perdão? Ela falou, eu pedi. Na primeira vez eu pedi. E quando você tornou a cortar, tornou a pedir perdão, ela falou, não, eu não pedi mais perdão. E ele falou, apartai de mim, porque nunca eu vos conheci. E ela se abriu-se um buraco embaixo dela e ela ficou roxa e sumiu, igual aquela senhora. Chegou um homem que ele brigava com a esposa dele e não pediu perdão, né? O varão de branco falou assim, você tinha sua mulher, brigava tu com ela e nem perdão a ela pediu. Apartai de mim porque nunca vos conheci. E ele sumia, ficava roxo. Chegou a mulher, olha, você tinha uma amiga, por 1 ano te dei chance pra você pedir perdão pra ela. E nem perdão a ela você pediu. Apartai de mim porque nunca vos conheci. E ela sumia também. Tipo assim, as pessoas que estavam no inferno também estavam lá por conta de que não perdoava também, né? Igual aquele homem lá que odiava o irmão da igreja. Tava lá no inferno por causa disso. Só que na fila tinha muita gente. Tinha muita gente na minha frente. Só que como eu tava com tanto medo de chegar a minha vez e eu estar em pecado, eu já nem via mais as pessoas que iam na fila, de tanta gente que ia. Então, as outras pessoas eu não via mais, eu só fiquei em desespero. Eu falei, Senhor, e agora? Eu fechei meus olhos, assim, eu falei, eu vou abrir meus olhos na minha cama. Só que eu fechava meus olhos, eu abria de novo, eu ainda tava ali. Né? Eu tava ali. Não era uma visão, eu tava ali naquela fila. Né? E aí eu fiquei parada. A fila toda andou e todo mundo foi pro inferno. Ninguém foi pro céu daquela fila.
Eu falei, essa fila vai pro inferno, todo mundo vai pro inferno, misericórdia. Eu lá no final da fila, eu em pânico. Meus pés começou a andar sem eu querer andar. Meus pés andavam sozinho. Eu cheguei na frente daquela fila. E aí eu olhei pro varão de branco que estava em cima, olhei pro varão que estava na mesa. Quando o varão de branco que estava na mesa, ele não levantou a cabeça enquanto as pessoas que estavam indo pro inferno estavam na fila. Mas quando eu cheguei na frente da fila, ele pegou, olhou para mim, o varão de branco olhou para mim, ele ficou de pé. Pegou nas mãos o grande livro da vida. Mas o livro, ele era muito grande. Ele devia de ter 2 metros de largura e um metro, assim, 1 metro e meio de tão grande que ele era, o livro da vida. E ele virou o livro pra mim e me mostrou meu nome bem grande, Raquel Barbosa Ferreira, no livro da vida. E aí eu comecei, meu Deus, meu nome tá no livro da vida, meu nome tá... Eu comecei assim, ó, meu nome tá no livro da vida, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Me deu uma alegria assim tão grande dentro de mim, uma alegria assim, sabe, tão grande, tão grande. E eu fui andando. Eu fui andando, né? Quando eu fui andando assim, uma porta se abriu. Enquanto eu tava naquela fila, nenhuma daquelas pessoas que foram pro inferno viram a porta do céu. Eu vi a porta do céu só quando chegou minha vez, porque a porta do céu nem dava para as pessoas ver. Eu só consegui ver quando eu cheguei. Quando eu cheguei assim, o varão de branco que tava de pé, ele falou assim: entre pro gozo do teu Senhor. Ele falou para mim, né? E aí, eu peguei e comecei a andar assim. Veio um outro varão de branco que ele colocou um sapato de ouro nos meus pés. Aquele sapato, ele era todo coberto, parecia pantufa de ouro. O sapato de ouro ele colocou assim nos meus pés. E ali eu fui andando, né? Eu só sabia dizer assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí eu cheguei num lugar que eu vi uma multidão de pessoas, todas de branco, uma multidão de pessoas, mas não era anjo. Eu sabia que eram pessoas que tinham morrido no Senhor, que tava lá. E porque elas eram do mesmo tamanho que eu era do tamanho que elas. Eu sou mulher, eu não tinha seio. É como se meu corpo não tivesse seio, sabe? É como se eu não fosse nem homem nem mulher. É diferente, é estranho dizer isso. E aí aquela multidão de gente, tudo mesmo tamanho que eu. E o rosto delas era mais bonito do que o rosto de bebê. O rosto daquelas pessoas, o rosto delas brilhava, que era mais bonito do que o rosto de bebê. O cabelo delas era lindo, era lindo. E engraçado, assim, que elas eram todo o mesmo tamanho, ninguém era maior que ninguém, sabe? Todo mundo tinha tipo uns 2 metros de altura, todo mundo tinha. E ninguém falava mais alto que o outro. Quando eu cheguei assim, perto das pessoas, elas ficavam assim falando, Deus é bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é lindo, né? Ai, como eu amo Deus! Nossa, que alegria, né? Ai, Jesus, Deus é lindo, não é? E aí, o varão de branco foi me levando. E ele falou assim, eis aqui a tua tia Fátima. Minha tia Fátima, ela morreu no Senhor. E eu abracei ela. Depois que eu abracei ela, eu voltei do abraço, não tinha nada a ver com ela, porque lá ela tava linda, não parecia nem um pouco, sabe? Se eu falar que um pouco parecia ela, não, o rosto dela brilhava. Não tinha nada a ver com ela, que nada a ver, nada a ver, nada. E aí quando eu voltei do abraço, eu já nem lembrava que ele tinha falado que era ela. Eu já fiquei assim, nossa, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus mostrou meu avô Salostiano também, que morreu no Senhor, eu abracei ele, mas depois eu esquecia dele também. E aí aquele varão de branco falou assim, por 1 minuto lembrará tudo os teus entes queridos, depois se esquecerá de tudo. Então assim, é algo que a gente não vai ter, a gente vai ver o nosso ente querido, mas a gente não vai ter lembrança, sabe? O nosso amor vai ser por Deus, sabe? Eu tava ali, eu pulava de tanta alegria dentro de mim, era uma alegria assim que não existe nesse mundo e nunca vai existir. E o varão de branco falou assim, venha comigo. Quando ele falou, venha comigo, eu cheguei num lugar e aí eu fui andando, eu via anjos tocando harpa de ouro, aquelas harpas eram enormes, as harpas deviam de ter umas 1 metro de altura, 1,5 metro, sabe, e elas eram muito grandes, e era linda aquelas harpas, linda, 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 e eu fui andando, eu vi aquelas pessoas que estavam naquele lugar, aquelas que tinham morrido do Senhor, elas estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. Elas estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. E lá, ninguém lembrava de nada daqui da terra. As pessoas só davam glória a Deus e aleluia.
sabe, a alegria que eu tinha ali era tão grande que se Deus ele me deixasse naquele lugar, eu ficava de tão alegre, de tão maravilhoso que é sentir aquilo que eu estava sentindo. E aí, tudo bem. Eu cheguei num lugar que eu via como se fosse duas fileiras. Sabe, no meio do lugar, é como se fosse duas rodas e de serafins. Era duas rodas, uma roda em volta e outra roda dentro de serafins. E no meio daquela roda estava Deus, só que de Deus eu não via nada. Era um brilho tão grande, que era mais forte que o sol. De Deus eu não vi nada, nada mesmo. Mas aqueles serafins, eles ficavam em volta da onde que estava Deus. E eles cantavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Era em forma de louvor. Mas era tão lindo o dom de louvor que nunca vai existir na terra uma voz tão linda igual dos serafins. Nunca vai existir. E eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles cantavam mais de 147 vezes, eles cantou na minha frente. E eu, de Deus, eu não via nada. Deus estava no meio dos serafins e ele estava em duas rodas em volta de Deus. E Deus estava no meio e eles ficavam o tempo todo adorando. Mas era tão lindo o dom de louvor deles que eu ficava olhando para os serafins, mas para Deus eu não podia ver nada, eu não via nada. De repente, Jesus chegou até mim, porque eu sabia que era Jesus, porque os varão, que eram os anjos do céu, todos eles eu vi o rosto. Mas daquele que falava comigo, seu rosto brilhava mais forte que o sol, que eu não podia ver. E eu fiquei de joelho, na hora que eu vi ele, eu caí de joelho assim no chão. E ele falou assim: você tem que voltar. E eu falei: Senhor, deixa eu aqui, não deixa eu voltar não, eu não quero mais voltar, por favor. Na época eu estava, eu estava, a minha família, né, ia se abater na fé, Deus falou que ia se abater na fé. Mas eu falei: Senhor, não deixa eu voltar. O Senhor falou: não, filha, você tem que voltar. E ali ele falou algo em particular comigo, e ele tocou no meu ombro. Quando ele tocou no meu ombro, eu voltei com tudo na minha cama. Quando eu abri meus olhos, eu falei: Senhor, não deixa eu voltar. Eu abri meus olhos, eu estava na minha cama. E ali na minha cama eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu não acredito que eu voltei, eu não acredito. Eu abri meus olhos assim, eu falei: não, eu não acredito que eu voltei. Eu fechei os olhos e eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, por que eu voltei, Senhor? Eu não queria ter voltado, Senhor. Mas amém. Se o Senhor quer que eu conte, eu vou contar para todo mundo. Então eu tô contando esse testemunho, bem? Tô contando esse testemunho. Ore a Deus, amém? Fale com Deus, peça para que Deus ele te liberte de tudo aquilo que não agrada a Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade, eu sou a irmã Raquel, amém? Quando minha família todas moram em Itaquera, quando eu fui arrebatada, né, foi ali naquela época, em 2012, amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu sou do Ministério Igreja Pentecostal Deus Amor. Na época, para mim começar a contar o testemunho, eu tive que escrever meu testemunho, dar por irmão missionário, Davi Miranda, e por irmão Marina, que era dirigente lá da sede mundial, porque depois que eles me aprovaram, eles falaram: irmã Raquel, seu testemunho é de Deus, pode contar nas igrejas, que Deus ele é contigo, amém? Então Deus abençoe a presença de todos, ficam todos com a paz do Senhor Jesus, amém?